Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa videoaula. Eu sou Henrique Freire Soares. O tema dessa nossa aula hoje é suplementação nutricional de taurina e possíveis associações. Você que deseja seguir para ver em minhas redes sociais, para ver outras postagens, outras publicações, esse aqui é o meu Instagram, @RickNutri, os cursos que nós fazemos. Bem pessoal, vamos começar então. A taurina, algumas publicações atuais, agora de outubro de 2018, chamam até a taurina de vitamina, né? Uma vitamina condicionalmente sintetizada no nosso corpo, porque ela é produzida a partir do metabolismo de outros aminoácidos, inclusive, mas às vezes ela não é produzida em quantidade suficiente para otimizar, para melhorar o metabolismo quando a gente demanda uma dose maior de taurina, quando a gente apresenta uma determinada ou algumas patologias, não só uma, mas várias condições metabólicas em que a necessidade de taurina ela é aumentada. Mas ainda que essas publicações chamem taurina de vitamina, a gente prefere manter, eu especificamente como gosto muito da bioquímica, de manter essa classificação antiga, a taurina como um aminoácido condicionalmente essencial, e em virtude das suas várias indicações, aqui na publicação ele diz, né, utilização em doenças cardiovasculares, função cerebral, diabetes, em doenças mitocondriais, mas como ela está associada à manutenção do funcionamento de todas essas, dos órgãos e sistemas como um todo, eles chamam nessa publicação a taurina de uma vitamina associada à longevidade. Então você que participa aí do tratamento dos pacientes, da medicina anti-age, você que se denomina nutricionista integrativo, você que gosta de trabalhar com anti-age, lembre-se sempre que taurina é um aminoácido que não deve faltar dentro da sua prescrição dietética. Mas para a gente entender um pouquinho o metabolismo da taurina, é importante que a gente visualize a taurina, que está aqui no canto direito, ó, como como um aminoácido condicionalmente essencial, sulfurado. Nele apresenta enxofre e ele, na verdade, é produzido no nosso metabolismo a partir da cisteína. Então nós temos esses aminoácidos todos, a metionina vira homocisteína, a homocisteína vira cisteína, a cisteína vira taurina. Veja que você vai perdendo o grupamento aqui de carbono, né, vai diminuindo o tamanho, mas todos apresentam enxofre. Então fazem parte do grupo de aminoácidos sulfurados. Então se a gente entrar especificamente no metabolismo, o consumo do aminoácido metionina, né, as fontes proteicas nas nossas dietas em geral são muito ricas em metionina, especialmente as proteínas animais são mais ricas em metionina, mas as sementes oleaginosas e as leguminosas também têm bastante metionina. Você acaba derivando para a formação aqui, ó, da produção de taurina, ou seja, a taurina pode e é produzida no nosso corpo, mas em condições de saúde como um todo, a quantidade que a gente produz é o suficiente para manter o metabolismo. O problema é quando o paciente nos procura e vem com alguma patologia. Então, por isso que ele se torna condicionalmente essencial, um aminoácido condicionalmente essencial, porque essa produção não é suficiente para atender a demanda metabólica. Que demanda? Por exemplo, em imunologia. Então, quando a gente fala, por exemplo, ó, de ativação de neutrófilos para fazer a imunomodulação, então controle e regulação da resposta TH1 e TH2, então controlar o metabolismo das respostas autoimunes e das respostas alérgicas associadas à melhora da imunidade inata. Então, não ficar gripado, não ter resfriado, não ter infecções de repetição. Você precisa melhorar essa resposta e, ao mesmo tempo, não pode hiperativar a resposta imunitária que leva a doenças autoimunes ou que leva as doenças alérgico-respiratórias. Então isso é imunomodular. E aí a participação de neutrófilos é fundamental. Só que a taurina é necessária para fazer essa ativação. Seja a taurina aqui, ó, produzida a partir de novo da metionina, ou seja a taurina que vem propriamente da dieta, do consumo ou através da alimentação, ou em caso como a gente vai ver aqui, em que há necessidade, há recomendação de fazer suplementação. Um aspecto importante do metabolismo, gente, nessa produção de taurina, quando ela vem da metionina, é esse desvio metabólico que é importantíssimo aqui para glutationo. Onde é que ocorre, em que situação que pode haver necessidade de suplementar a taurina porque a produção endógena está baixa. Então é entendendo essa parte do metabolismo. Quando a gente consome metionina, produz a cisteína e a cisteína é desviada para a formação de glutationa, ou seja, quando o estresse oxidativo está muito grande e quando eu estou intoxicado por metal pesado, por metais de transição, em que eu preciso muito da glutationa, então a maioria da cisteína ela vai ser direcionada para a formação de glutationa, faltando então cisteína para a formação de taurina. É aí que eu preciso aumentar a oferta de taurina por via dietética. Então, todo paciente com estresse oxidativo, todo paciente
então contaminação por metal pesado, ou todo paciente que está em construção proteica, então paciente que vai submeter a um processo cirúrgico, os atletas fazendo hipertrofia com crescimento de massa muscular, paciente politraumatizado do ambiente hospitalar, paciente em sepse, paciente queimado, paciente que precisa fazer pós-cirúrgico, né, reconstrução de tecido, gestante que acabou de sair de um parto, cesárea, vai reconstruir tecido. Então, ela vai utilizar muita metionina e a cisteína para a construção dessas proteínas. E aí vai faltar taurina, por conta do desvio metabólico, tanto para a formação de glutationa como para construir novas proteínas. As crianças que estão em crescimento, as gestantes que estão formando proteínas para os tecidos dessas crianças, vão precisar de uma taurina por via dietética. E aí você vai avaliar se a ingestão alimentar é suficiente ou se precisa de suplementação. A gente vai ver várias publicações aqui que a suplementação é recomendada exatamente porque a fonte alimentar é muito limitada. Nós basicamente temos em peixes e frutos do mar. E a gente não tem consumo suficiente para atingir a dose de taurina de peixes e frutos do mar todos os dias em alta concentração nessa demanda metabólica exigida nesses casos de pacientes hospitalares, atletas, pacientes com estresse oxidativo, inflamação. Muitos deles estão até com consumo, às vezes, em ambiente hospitalar, um consumo alimentar muito baixo. Outro aspecto importante que a gente já tira desse trabalho aqui é a importância da taurina para detoxicar o ácido hipocloroso, que é esse HOCl aqui. Então, uma das formas da gente detoxicar no corpo é utilizando taurina. Taurina é um excelente detoxicante, tanto dessas substâncias produzidas dentro do corpo, o ácido hipocloroso, que é produzido por células de defesa quando elas exercem a atividade imunológica delas para matar uma bactéria, por exemplo, fazer fagocitose, elas acabam produzindo ácido hipocloroso, e aí para detoxicar o corpo usa taurina, produzindo a taurina cloramina. Então você vai ver publicações científicas que falam, né, quem são os moduladores da imunidade, a taurina e a produção dessa taurina ligada à cloramina. Então veja, a importante função da taurina é sua capacidade de detoxicação do ácido hipocloroso, que é um agente muito tóxico, altamente oxidante de membranas, quando a taurina é convertida em cloramina, que foi essa que a gente acabou de ver. E nesse momento de conversão, ela acaba exercendo uma ação anti-inflamatória e também imunomoduladora. Então toda situação em que você precisar, e eu acho isso importantíssimo, em doenças autoimunes de uma forma geral, doenças alérgico-respiratórias, e que você precisa melhorar a imunidade também, por exemplo, de crianças, para não ter infecção de repetição, a utilização da taurina é fundamental. Deixei aqui alguns títulos dos trabalhos para vocês verem isso que eu estou afirmando, que a taurina é um importante processo de detoxicação, também para metais pesados, metais de transição, ó, taurina melhorando a resistência à insulina induzida por arsênico, né? Muito do arroz integral, por exemplo, no Brasil está contaminado com arsênico, então a gente acaba recebendo muito paciente às vezes contaminado com arsênico, muitas águas de lençóis freáticos aí em algumas regiões no Brasil, região Minas Gerais, região sul da Bahia, algumas regiões do norte do país, o solo está muito contaminado com arsênico e a gente acaba tendo pacientes nessas regiões muito contaminados com arsênico. Aqui uma outra publicação também da mesma coisa, né? Taurina tratando esteatose hepática, esteatohepatite não alcoólica que foi induzida por metal pesado, por arsênico. Aqui já é a taurina recuperando déficit de memória e aprendizado na perda desse déficit causado por intoxicação por chumbo, ou seja, detoxicação de arsênico e chumbo, a taurina é fundamental. Proteção de fígado, proteção de neurônio, melhora da qualidade de memória, a taurina tem que entrar sempre. Aliás, nesse aspecto, quando a gente fala de detoxicação, e se a gente for direcionar para o fígado, um aspecto muito importante é a ação aqui em cima da taurina na CYP7A1. Essa enzima que faz parte do citocromo P é a enzima que aumenta a conversão do colesterol na produção de sais biliares. Então, quando a gente precisa diminuir o nível de colesterol do paciente, uma das formas de fazer é aumentar essa conversão via taurina. Outro dado importante é que quando você aumenta essa conversão e secreta mais sal biliar, você está fazendo detoxicação, porque os metais pesados são metabolizados no fígado e secretados via sal biliar. Então isso é uma forma de detoxicar. O outro dado importante é aqui no receptor de LDL, que é uma das coisas importantes, que é tirar a LDL da circulação para ela não sofrer oxidação e reduzir o risco cardiovascular. Quando a gente aumenta, através da utilização da taurina, a atividade da CYP7A1 e aumenta essa conversão de colesterol total em sal biliar, isso automaticamente aumenta a expressão gênica de receptor de LDL.
tirando a LDL da circulação, porque o fígado, este órgão aqui, capta mais a LDL da circulação, e aí a LDL reduz na corrente sanguínea, então a LDL do paciente vai baixar, e o estresse oxidativo nessa LDL também vai baixar. A LDL oxidada vai baixar, porque ela vai permanecer menos tempo na circulação, então ela vai sofrer menos ação dos radicais livres. A taurina com seu efeito também em fígado, de detoxificação e para doença cardiovascular. Os estudos são bem clássicos em mostrar as várias propriedades da taurina. Então, a ação antioxidante, a detoxicante que a gente estava falando, osmorregulação, prevenção de colestase, estímulo da secreção de sal biliar, conjugação de sal biliar, termorregulação, aumento do efeito lipolítico para perda de peso, ação anti-inflamatória, neuromodulador fantástico, metabolismo do cálcio. A gente sabe hoje que a taurina é excelente para manutenção da massa óssea, para evitar um quadro de osteoporose, fundamental a utilização de taurina. Se a gente for para síndrome metabólica de uma forma geral, a gente tem muita indicação da suplementação de taurina, porque a sua deficiência hoje está bem comprovada nesses trabalhos mais atuais, agora de 2018, que a deficiência de taurina no músculo esquelético, no músculo cardíaco, no fígado e no tecido adiposo branco reduzem a atividade metabólica desses órgãos. Então o músculo perde a capacidade de gerar energia e queimar gordura, o músculo cardíaco vai gerar um quadro de insuficiência e perda da capacidade de utilizar gordura como fonte energética, então se torna um músculo mais cansado durante o passar do tempo, é um paciente que vai ter problema de arritmia cardíaca lá na frente, o fígado começa a desenvolver acúmulo de gordura, esteatohepatite não alcoólica, e o paciente começa a engordar e ter dificuldade de perder gordura corporal. Então a taurina pode e é indicada nessas situações, em injúrias cardíacas, especialmente na insuficiência cardíaca, no dano muscular, induzido ou não pelo exercício, mas pode ser induzido por drogas, pode ser induzido por corticoide, dexametasona, pelo envelhecimento natural. Então à medida que vamos envelhecendo, os pacientes com 60, 70 anos, forte indicação também para o uso da taurina, em obesidade, em doenças hepáticas, para você melhorar esse metabolismo energético. Por isso que eu utilizei lá no começo a ideia, né, a descrição da taurina como um aminoácido que pode ser utilizado na terapia anti-aging. Como eu falei em dislipidemia, é um dado muito importante, eu queria deixar essa comprovação de publicações que mostram que a taurina exerce um efeito antiglicante, aqui, ó, diminuição de AGE, que são os produtos finais da glicação avançada. A taurina ela bloqueia o desenvolvimento de AGEs, como também ela diminui a oxidação da LDL. Então isso é fundamental em dislipidemia e diabetes. São os dois fatores mais associados ao envelhecimento celular, né? O estresse oxidativo, envelhecendo a LDL e aumentando o risco cardiovascular, assim como diminuindo a glicação. Então, os pacientes diabéticos que glicam demais, que têm um quadro de desenvolvimento de neuropatias, desenvolvimento de problemas neurológicos, renais, em nervos por conta da glicação excessiva, as alterações renais, a neuropatia diabética, isso pode ser prevenido e tratado com a utilização da taurina. Como eu falei de síndrome metabólica, também deixar claro a importância que estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo, os pacientes receberam uma suplementação de 1,6 gramas por dia para a gente ter uma noção de dose de suplementação e eles observaram redução depois de 12 semanas da pressão arterial. Taurina é um agente hipotensor fantástico. Você poder utilizar na hipotensão, né, a taurina com arginina, imagina, taurina com arginina e tomar essas duas cápsulas, por exemplo, com um suco de melancia que tem citrulina e tem ação hipotensora. Pode ser bem interessante. A ação hipotensora da taurina se dá porque ela aumenta o efluxo de cálcio das células musculares lisas do vaso. Então a taurina é um agente que favorece a saída de cálcio. Quando há entrada excessiva de cálcio nessas células, você favorece a vasoconstrição. E a saída de cálcio, o efluxo de cálcio, favorece a vasodilatação, relaxamento do vaso, por isso a queda da pressão arterial. Então, a taurina é um excelente vasodilatador. Aqui é um outro trabalho de suplementação de taurina, 500 mg 3 vezes ao dia, isso é importante na utilização de taurina, doses espaçadas, você fazer 500 mg 2 vezes ao dia, ou 500 mg 3 vezes ao dia, até 500 mg 4 vezes ao dia, por apenas 2 semanas para ver a ação anti-inflamatória e anti-aterogênica em pacientes submetidos à atividade física, mas que apresentavam insuficiência cardíaca. Vamos ver o resultado, que legal, ó. Medição da condição inflamatória, que é que a gente usa, proteína C reativa, um exame bioquímico clássico que a gente faz. O grupo TG é o grupo que recebeu taurina, o P é de placebo, o grupo placebo é o branquinho. Veja a resposta aqui, antes do exercício, antes da suplementação, esse pretinho aqui, ó,
para antes do exercício, mas após a suplementação. Então você vê aqui uma diminuição bem significativa da inflamação. E depois do exercício a mesma coisa. O pós-exercício, de antes da suplementação para depois da suplementação, pós-suplementação também, uma diminuição significativa da proteína C reativa. Então taurina é um agente anti-inflamatório potente. Você imagina a associação disso, por exemplo, com ácido graxo ômega 3, que para melhorar essa ação anti-inflamatória. Conclusão dos autores, os nossos resultados sugerem que 2 semanas de suplementação de taurina aumenta os níveis de taurina circulantes e tem efeito anti-heterogênico e anti-inflamatório. Paciente com insuficiência cardíaca, problema de coração, taurina espetacular. Um outro trabalho agora de suplementação de taurina, mas com indivíduos obesos, também para avaliar grau de estresse oxidativo, inflamação. Aqui a dose já está naquele limite máximo que a gente costuma fazer de suplementação nos pacientes que exigem uma dose maior, que é a dose de 3 gramas de taurina. Aqui um período de suplementação de 8 semanas, né? Aqui são 2 meses. Olha que legal, aqui é o grupo placebo do início para 8 semanas e aqui é o grupo taurina do início para depois do final de 8 semanas. Então observa o HOMA-IR, né? Marcador de resistência à insulina no paciente obeso. Placebo, 5,6 para 5,8, até aumentou. No grupo com taurina, de 3,8 caiu para 2,9, de A para B, uma mudança significativa. Veja a adiponectina, que é um hormônio produzido no tecido adiposo e que tem ação anti-inflamatória, de 2 para 1,9, tendência é reduzir no placebo. Já no grupo tratado, de 4,1 aumentou para 4,7, ou de Bzinho para Czinho. Então um aumento significativo da adiponectina. E a redução de estresse oxidativo, que medida aqui pelo nível de TIBARS, né, substância reativa ao ácido tiobarbitúrico, 24 para 20, mas de A para A, não houve diminuição significativa no placebo, mas de 20 para 16, esse Azinho para Bzinho, é uma redução significativa do estresse oxidativo. Então veja que legal, paciente obeso, recebendo suplementação de taurina, vamos voltar, 3 gramas por dia, exerceu ação de redução da resistência à insulina, excelente então para paciente diabético, ação anti-inflamatória, porque aumentou a adiponectina e reduziu o estresse oxidativo nesses pacientes. Aqui um outro trabalho, e esse aqui é um trabalho muito interessante que eu queria trazer isso para vocês, que são pacientes com predisposição genética a desenvolver diabetes, pacientes que tinham polimorfismo, com tendência também a ganho de peso, sobrepeso e obesidade, e eles observaram, dividindo em TERT-X, né, em 3 níveis, os pacientes que apresentavam maior redução de HOMA-IR. Então aqueles que apresentavam um nível mais baixo de taurina, né, nível de taurina, e apresentava uma concentração de taurina de 1,65 micromol por litro, 1,58, 1,53, e aí eles observaram uma diminuição do HOMA-IR, aqui um efeito positivo de aumento do HOMA-IR, aqui já uma diminuição de menos 0,03 e aqui uma diminuição já significativa de 0,07. Então o terceiro tertil é aquele que apresentava maior concentração de taurina, e eles observaram a menor diminuição de HOMA-IR. Então, o efeito é importante que a gente associando aí os dois trabalhos, indivíduos com predisposição genética para desenvolver sobrepeso, obesidade e diabetes, que apresentam maior nível de taurina circulante, esses indivíduos apresentam as maiores reduções de HOMA-IR em tratamento de redução de peso. Então, até em condição genética, se você tiver polimorfismo de genes associados à obesidade e diabetes, a utilização de taurina ela parece fazer essa regulação genética e facilitar a redução do HOMA-IR, da resistência à insulina nesses pacientes e favorecer também a perda de peso. Aliás, quando a gente fala em obesidade, uma publicação se vê na Nature agora também desse ano, a ação antiobesogênica da taurina vem muito através da redução da adipogênese. De novo, regulação de genes associados à formação de novas células adiposas. Então aqui eles pegaram assim, um grupo que recebeu uma dieta normal, e aí aqui é uma dieta hiperlipídica para favorecer o aumento dos genes, né, o PPR-gama, CEBP-alfa, CEBP-beta, que são genes associados à formação de mais células adiposas, especificamente células adiposas brancas. Veja que daqui para cá, que é o normal, e depois que você faz a dieta hiperlipídica, aumenta significativamente, aumenta em todos os genes. E quando você acrescenta a taurina, que é esse Tzinho aqui, reduz significativamente a expressão dos genes, em todos eles, a diminuição e aqui também diminuição dos genes que estão associados à formação de novas células adiposas. Ou seja, quando você suplementa a taurina, você está fazendo uma regulação gênica, epigenética, para diminuir a expressão de genes que promovem aumento da formação de novas células adiposas. Então, o indivíduo vai parar de ganhar peso, ainda você estimula a lipólise e a redução do peso. Conclusão dos autores, a utilização de suplementação de taurina de longo prazo promove perda de peso,
porque inibe a adipogênese, né, a formação de novas células adiposas no tecido adiposo branco. E isso é via regulação genética, né, regulação epigenética, regulação da expressão dos genes. Uma outra indicação muito importante, pessoal, e uma das coisas difíceis da gente fazer às vezes na prática, é baixar o ácido úrico dos pacientes. E esse estudo aqui foi para avaliar isso, é que eles utilizaram o estudo de fase 2, ainda em animal, mas com resultados bem interessantes. Então eles pegaram assim o grupo M, o grupo T1 e o grupo T2 e administraram nesses três grupos, eles botaram adenina e o hidrocloreto de etambutol. Isso é para promover aumento de ácido úrico. Então esses três grupos tomaram essas substâncias para promover aumento de ácido úrico. Só que aí no grupo T1 e T2 foi dado a taurina na dose de 1% no grupo T1 e na dose de 2% no grupo T2. Então esses animais receberam taurina para ver se eles conseguiam baixar o nível de ácido úrico. Então veja só, o nível de ácido úrico presente, lá o grupo M é o que recebeu os medicamentos para aumentar o ácido úrico, então aqui ó, de A para B, eles aumentaram significativamente o ácido úrico sérico, mas aí o T1 e T2 foram os grupos que receberam taurina. E mesmo nessa dose baixa, 1% e 2%, ambos os grupos, ó, de B para A, reduziram o nível de ácido úrico. A creatinina também aumentou no grupo M e depois também baixou, ou seja, está poupando, está aliviando, como eles chamaram aqui, né? Alívio da função renal, é melhora da função renal que a taurina promove. E quando eles analisaram o ácido úrico na urina, veja lá, o ácido úrico na urina, o M, e depois o T1. Então aumentou significativamente de B para C o ácido úrico na urina. Ou seja, a taurina ela promove aumento da excreção urinária de ácido úrico. Então é uma forma de ajudar a eliminação, aumentar, claro, a ingestão hídrica, parar de beber água, os fatores importantes, consumo de uma alimentação de ação mais diurética, frutas, hortaliças, fitoterápicos de ação diurética, e aí você faz uma suplementação de taurina para promover esse efeito. São as conclusões dos autores, né? Taurina promove esse aumento da excreção renal de ácido úrico, fundamental nisso. Quando a gente fala em atletas, pessoal, fundamental também a utilização de taurina, já há muita comprovação científica. Aqui é uma utilização, um estudo de revisão que eu queria mostrar para vocês que a taurina pode ser feita com associação com outras substâncias. Mas especificamente pensando na taurina, eles mostram aqui diminuição da dor muscular tardia, diminuição de creatina quinase, lactato desidrogenase, que são marcadores de lesão muscular. Então recuperando mais rápido os atletas no pós-treino, utilizando 2 gramas de taurina com 3,2 de BCA, com os aminoácidos de cadeia ramificada. A taurina é um agente alcalinizante, ela reduz os quadros de acidose pós-treino, então favorece essa recuperação mais rápida. E aqui eles utilizaram na dose de 2 gramas. Mas veja que quando eles fazem esse estudo de revisão, eles mostram que outras substâncias podem ser dadas sinergicamente. Quando se você for um profissional que trabalha com atletas e está pensando nessa recuperação, eu poderia utilizar a taurina, além do uso BCA, com mais QEM para diminuir essa dor muscular tardia. Então eles mostraram uma ação sinérgica junto com aqui, ó, cafeína, junto com ômega 3 e polifenóis da cereja. Então, na verdade, de frutas silvestres, os elangitaninos, que também são encontrados nas frutas silvestres. Aqui ele cita romã, outra fruta silvestre, e aqui ele cita o mirtilo, outra fruta silvestre. E quando a gente vai para a dose de cafeína, são doses aqui em torno de algo de 5 mg por quilograma de peso. O ômega 3 aí variando dose de 1,8, 2,7 a 3 gramas por dia, mas você veja que já há efeitos de diminuição da dor muscular tardia com 1,8, 2 gramas já seriam o suficiente desse ômega 3, e aumentar a dose de polifenóis, e aqui eles falam em suco mesmo, não? A dosagem assim 355 ml, 500 ml, 250 ml desses sucos de frutas silvestres ricos em polifenóis. Uma meta-análise recente agora também de 2018 concluiu que a suplementação de taurina, vê esse losanguinho para o lado direito aqui, ó, a favor da taurina, ela melhora o tempo para chegar à exaustão. Então é uma forma de melhorar a performance nesses atletas, especialmente em atletas de endurance. A taurina também está associada ao aumento do pico de força. Então fundamental para aumentar a força, aumentar o tempo de exaustão, e para favorecer a recuperação pós-treino, você pensar em usar a taurina já no pré-treino para melhorar essa recuperação pós-treino. Como a gente falou do uso da taurina associado com outros nutrientes, ou até polifenóis, com fitoterápicos, com compostos bioativos, eu queria trazer esse trabalho também, que é em animais que foram induzidos a infarto do miocárdio, mas a associação de taurina com selênio. E eu vou fechar a aula depois fazendo novamente essa associação com nutrientes.
Veja, a dosagem de CK-MB, de creatina quinase nessa subfração, que é avaliando especificamente a creatina quinase do músculo cardíaco, que aumenta demais quando você tem um infarto, quando você faz a lesão do músculo cardíaco, a CK-MB vai lá em cima. Então é esse grupo aqui, ó, os animais foram submetidos a infarto. Então eles vão lá e a CK-MB aumenta muito. Depois eles deram o selênio, que já diminuiu de forma significativa. Deram taurina, também diminuiu de forma significativa. Mas o último grupo aqui é quando você associa os dois, ó. Selênio mais taurina foi a maior redução, a maior recuperação de CK-MB. Então, a recuperação da lesão no músculo cardíaco, né, do músculo cardíaco lesionado, para você ver. E aí a minha ideia é já entrar a utilização de selênio e taurina até para prevenção nesses pacientes que têm alto risco, a prevenção secundária, aqueles pacientes já infartados, para você evitar um reinfarto. Fundamental, eu diria, a suplementação de taurina, e a gente já sabe, vou mostrar aqui na utilização de coenzima Q10 nos pacientes com insuficiência cardíaca. Essas meta-análises mais recentes a favor do uso da coenzima Q10 é fundamental para melhorar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, para reduzir taxa de mortalidade, também a favor da coenzima Q10. Então essa associação, né, quando falou em coração, de taurina, selênio, magnésio, coenzima Q10, polifenóis, ômega 3, para proteção cardiovascular, absolutamente fantástico. Claro que não poderia deixar de falar da utilização da taurina em neurônio, cérebro, todas as patologias neuronais. Primeiro com ação antiglicante, aqui eles descrevem, né, a ação induzida de inflamação, a setinha vermelha é o efeito da galactose, que ela forma muito produto final da glicação avançada, então acelera o envelhecimento via condição de glicação e de inflamação. E aí vem o efeito da taurina nas setinhas verdes, exatamente o contrário. A taurina ela é bloqueador do NF-κB, ou seja, ela tem proteção anti-inflamatória nos astrócitos, que são as células encontradas ali na região da micróglia, assim como outro mecanismo de morte neuronal, que é especificamente a morte de neurônios, colapso celular, como eles chamam aqui, né, por via disfunção mitocondrial, estresse oxidativo induzindo a apoptose, ativação de caspase das mitocôndrias neuronais. Isso quem provoca são os radicais livres, são as substâncias reativas ao ácido tilbarbitúrico, né, que é o estresse oxidativo. Então, como é que eu faço para aumentar a proteção contra as células neuronais, a favor das células neuronais, né, para proteger o neurônio? Eu vou aumentar aquilo, vou aumentar a capacidade antioxidante, e é aí que entra a taurina. A taurina é um potente antioxidante, um potente anti-inflamatório de células neuronais, tanto de astrócitos como de neurônios especificamente. Então, manter essas células funcionando ao longo da vida, como ele diz no título do trabalho, né, para evitar a disfunção cognitiva. Então, você chega lá com 70 anos e a memória está ótima, o aprendizado, 80 anos, está fazendo aquelas contas de matemática rapidamente, você tem que evitar a glicação excessiva, tem que evitar o estresse oxidativo, e a taurina é fundamental nesse processo. Agora, a gente também pode ter destruição de neurônio. Uma paradinha só para beber água um pouquinho. Por apoptose induzida pelo excesso de glutamato. Então, um agente neurotóxico, né, o glutamato em excesso. Claro que o glutamato é um agente de excitabilidade e mantém a gente com uma capacidade de raciocínio ao longo da vida, mas o excesso de glutamato entrando nos nossos neurônios pode levar à morte neuronal e induzir a apoptose. Além disso, o glutamato é excitatório, então tende a deixar os pacientes mais hiperativos, mais nervosos, mais estressados, mais glutamatérgicos, que eu costumo falar. E aí que entra a taurina. A taurina ela é um bloqueador da atividade glutamatérgica, ela inibe essa entrada de cálcio nos neurônios N-metil-D-aspartato, né, os receptores N-metil-D-aspartato, que são os receptores para o glutamato. Então, uma das vias de ação da taurina é bloquear esse influxo de cálcio, e outra especificamente é bloquear a ativação de caspases mitocondriais, evitando que esses neurônios possam entrar na apoptose. Então, se a taurina bloqueia o glutamato, isso já é um fator também importante para o relaxamento do sistema nervoso central, para acalmar especialmente aqueles pacientes que têm dificuldade de pegar no sono, que são muito glutamatérgicos, chegam à noite em grau de excitabilidade, sabe aquele que quer resolver tudo à noite? Então você precisa baixar o glutamato e aumentar o GABA. E a taurina tem esses dois efeitos, ela bloqueia o glutamato, mas a taurina também abre os canais do GABA. Então ela também tem ação GABAérgica, que é o relaxamento do sistema nervoso central, que é aquele indivíduo que vai apagar, deitar na cama e vai dormir. Então a taurina nesse aspecto também muito boa para a gente favorecer quadros de sono e relaxamento. Não podemos esquecer nunca da utilização de taurina em gestantes,
nas mães que estão amamentando. Então, eu fiz questão de deixar alguns títulos de trabalhos aqui. Desenvolvimento da programação metabólica, o imprint metabólico, gente. Utilização de suplementação de taurina durante o período gestacional para reduzir o risco tanto de ganho de peso excessivo na gestante, como de diabetes gestacional, eclâmpsia durante a gestação, como também a programação metabólica do feto. As crianças que recebem através da placenta a taurina, então essa transferência placentária para o feto, você faz uma programação metabólica, um neurodesenvolvimento, então são neurônios mais bem formados, além de diminuir o risco dessa criança desenvolver lá no futuro diabetes, hipertensão, aterosclerose. E aí o cuidado fundamental que os estudos têm chamado a atenção é com a obesidade materna, porque a obesidade materna reduz essa transferência placentária para a taurina, não deixar que as gestantes ganhem muito peso, ou gestantes malnutridas. Então aquela gestante que não consegue comer porque ela tem muita náusea, muito vômito, ou às vezes ela come, mas vomita demais, muitas têm que internar, ficar tomando antiemético. Então a deficiência de taurina pode aparecer, é a hora que você tem que pensar em suplementar a taurina. Não só no período gestacional, também depois na mãe que vai amamentar. Então a mãe oferece para a criança, através do leite materno, a taurina. Mas e se a mãe não se alimenta direito? Aí, mãe mal nutrida. Ou às vezes é a mãe que por qualquer motivo não pode oferecer leite materno para a criança, e nós não vamos discutir porque às vezes não oferecer o leite materno tem diversos motivos para isso. O que importa é que se ela não consegue dar o peito e o leite materno, é importantíssimo que essa criança receba taurina na forma de suplementação. Aliás, eu vou aumentar esse efeito e hoje muito se discute isso aqui. A taurina como um biomarcador para autismo. E é cada vez maior o número de crianças que nascem com algum grau do espectro autismo. Seja ele grau 1, 2, 3, 4, leve, moderado, intenso, mas é cada vez maior e muito desse autismo que está aparecendo, que está aumentando, está associado a uma deficiência de taurina durante o período gestacional. Alguns estudos como esse que estou te apresentando aqui fazem a comparação. Isso aqui é a concentração de taurina nas crianças que apresentam autismo, e aí uma comparação com mãe, com pai, com irmã, com irmão 1 e com irmão 2, o nível de taurina na família, e essa família não apresenta autismo. E aí você observa aqui, 19, aqui é a média familiar, 34 na família, 26, 183, 101, 114, 57, 102. Então, em geral, o que se observa é que os familiares que não apresentam autismo têm um nível bem mais alto de taurina, enquanto que a criança que apresentou o desenvolvimento do autismo tinha um nível de taurina muito baixo. Então é fundamental, os autores são bem conclusivos nisso. Gestante malnutrida, gestante desnutrida ou gestante com obesidade, com diabetes gestacional, se alimentando mal, tendo vômito recorrente, as mães, o neném já nasceu, mas tem má alimentação, ou que estão impossibilitadas de oferecer o leite materno, não deixe de suplementar taurina. Vou suplementar quanto? Então, as doses infantis, as doses para criança, em geral, na criança ali já a partir de 2 anos, a gente já utiliza dose de 250 miligramas. Mas alguns estudos falam nas crianças que você pode dar de 0 a 2 anos na dose de 5 miligramas por quilograma de peso. Então, a criança ali com 1 ano recebeu o leite materno, mas aí começou a alimentação complementar, não está comendo bem, não é possível dar as fórmulas infantis que são acrescidas de taurina, essa criança não vai precisar ficar sem taurina. Então, a criança pesou 10 quilos, 10 vezes 5, 50. Então você vai dar 50 miligramas por quilo, 50 miligramas de taurina. Até que a partir de 2 anos você já pode trabalhar com a dose de 250 miligramas. Tá? Há estudos que falam da trabalhar com dose de até 10 gramas por dia, mas os estudos com melhores resultados falam de trabalhar com taurina até a dose de 3 gramas por dia. E a gente viu estudos aqui com resultados muito bons, com dose de 1,5, 1,6, 2 gramas por dia de taurina. E é fundamental, a gente tem que pegar a última resolução da Anvisa, que fala que o limite máximo de prescrição para adultos acima de 19 anos é de 2 gramas por dia. Para criança, você vai trabalhar nessa dose, 5 miligramas por quilograma de peso, trabalhando ali 250 a 500 miligramas por dia, tá? Em crianças a partir de 5 anos, tranquilo, pode trabalhar com dose de 250 miligramas. As crianças ali com cerca de 10 anos, até entrar na adolescência, 500 miligramas. Entrou na fase de adolescência, a gente já trata como adulto, é 1 grama, 1,5 grama, 2 gramas de taurina na suplementação, tá bom?
E aí, para a gente ir terminando a nossa aula, eu queria trabalhar essa publicação agora no final de 2018, porque ela traz um resumo fundamental em aonde a gente vai usar a taurina. E aí ele fala assim, alimentando as mitocôndrias, pacientes críticos, pacientes com doenças graves, convalescentes, todas as doenças que estão associadas a isso, você melhora o tratamento desses pacientes nutrindo as mitocôndrias. E quais são os nutrientes fundamentais para melhorar todas as patologias mitocondriais? Aí eles fazem questão de mostrar a cadeia transportadora de elétrons, ou complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4, complexo 5, e começa aonde? Primeiro captando mais gordura para dentro. Você vai captar mais gordura para o interior da mitocôndria via utilização de carnitina, está aqui em cima. Então, eles usam utilização da suplementação de carnitina. Mas como é que eu melhoro o complexo 1? Com vitamina B2, com selênio, com a cafeína, com a coenzima Q10, com a vitamina E, com a taurina que a gente está falando aqui. Onde entra mais taurina? Aqui, ó, para melhorar a atividade do complexo 3. Mas também vai participar aqui, ó, o selênio no complexo 3. O selênio também aparece no complexo 4 para melhorar a cadeia transportadora de elétrons. E veja que sempre vai ter a participação de vitaminas do complexo B, com o zinco, com a utilização da vitamina C. Então são nutrientes que, na minha forma de ver, devem estar associados. Sempre que a gente falar em patologias mitocondriais, carnitina, coenzima Q10, junto com a taurina, uma indicação absolutamente fantástica. Acrescento aí, como a gente precisa melhorar o metabolismo de transferência de energia, eles indicam também, para melhorar a função mitocondrial, a utilização da creatina, para você fazer o transporte adequado de fosfato, porque a creatina aumenta as reservas de fosfato dentro da mitocôndria através do armazenamento na forma de fosfato de creatina ou creatina fosfato. Colocou mais complexo B, colocou mais vitamina C, acrescentou selênio e pequenas doses de cafeína, você está melhorando fundamentalmente a função mitocondrial. E aí eles terminam o trabalho dizendo, e aí você vai promover o tratamento da disfunção mitocondrial e recuperar todos esses doentes que tipicamente têm que doenças? Todas as doenças inflamatórias, todos os doentes catabólicos, então paciente com perda de massa muscular, paciente com AIDS, paciente com câncer, paciente grave, paciente de UTI, paciente com estresse oxidativo, os pacientes com disfunção gastrointestinal, então para tratar uma constipação intestinal, você faz recuperação de mucosa, o paciente com gordura no fígado que a gente falou, em gastrite e úlcera, em resistência à insulina, hiperglicemia, diabético tipo 1 e 2, todos os pacientes com déficit energético estão comendo mal, como melhorar a função mitocondrial, você vai juntar todos esses nutrientes. E eles falam, importantíssima a suplementação, mas que ela não deve ser feita de forma isolada. O ideal mesmo é a utilização da taurina com esses outros aminoácidos, peptídeos, nutrientes e polifenóis. O único cuidado que eu quero que você tome ao fazer a suplementação de taurina. Se você desbalancear muito a proporção taurina-glicina no fígado, ou seja, aumentar demais a oferta de taurina, acima dessa dose de 3 gramas, isso está associado ao aumento do risco de câncer de colo. Então, acima de 3 gramas não, acima de 10 gramas, que é aquele limite máximo. Por isso que a Anvisa determinou que a suplementação tenha que ser de 2 gramas, porque aí não há nenhum risco. E mesmo assim, isso só vai acontecer com dose superior a 10 gramas se você suplementar a taurina e manter uma alimentação baseada apenas em proteínas animais. Porque quando você faz uma dieta baseada em consumo de tudo derivado de origem vegetal, né? Então aumento de frutas, verduras, legumes, o fundamental é aumentar a oferta de glicina todas as vezes em que a gente quer ofertar mais a suplementação de taurina para manter esse equilíbrio via intestinal, para melhorar a microbiota e não formar demais esses produtos que estão associados ao aumento do risco de câncer de colo. Então aumentar a fibra solúvel para promover uma microbiota intestinal saudável. Então o problema não é a taurina, é que a taurina vai promover a formação de ácido tauro-queno-desoxicólico em uma situação de microbiota indesejável, com aumento do consumo de gordura saturada, que vem dessas proteínas de origem animal. Então a gente fala, reduz o consumo dos queijos muito gordos, da carne vermelha e suplementa a taurina. E mantém o consumo alto de proteínas e de alimentos de origem vegetal. É só fazer isso e conversar com o paciente, dá para fazer tranquilamente. Então veja, para a gente concluir, todas as indicações do uso taurina dá para usar em obesidade, promover redução de gordura corporal, diabetes tipo 1 e 2, reduzir pressão arterial, tratar as dislipidemias, reduzir a formação de placa aterosclerótica, diminuir a oxidação da LDL, melhorar a função cardíaca, tirar a gordura do fígado, as doenças consumptivas, né? O paciente está lá no hospital, AIDS, câncer, vai perder muita massa muscular, taurina é um excelente
anticatabólico, promover detoxicação, falamos de metais pesados, substâncias intoxicantes, reduzir o ácido úrico, para reduzir o glutamato e aumentar o GABA, acalmar os pacientes, melhorar a qualidade do sono, melhorar a memória e capacidade cognitiva, nas gestantes e quem está amamentando, fundamental. Toda situação em que você precisa aumentar a reserva antioxidante e exercer a ação anti-inflamatória, um anticatabólico importantíssimo em recuperação de lesão muscular no exercício físico, e sempre que suplementar a taurina, reduz as fontes de gordura saturada, é só diminuir o consumo de queijos, reduz o consumo de carne vermelha e aumente as fibras solúveis, que é comer fruta, verdura, legume e cereais integrais. Vamos sempre associar com outros peptídeos, você viu aí, ela vai muito bem com carnitina, com creatina. Na atividade física dá para fazer até associação com BCAA, aumenta a oferta de ômega 3, uso da coenzima Q10, vitaminas e minerais, especialmente complexo B, vitamina C, minerais, estamos falando especialmente do selênio, e trabalhar com os polifenóis das frutas silvestres. Então a minha associação seria assim: a taurina com a carnitina, com a coenzima Q10, com a utilização de creatina, o ômega 4 Plus, a gente pode trabalhar aqui pelo menos 2 gramas, seria bem interessante, são 4 cápsulas, 2 no almoço, 2 no jantar, e o Juice Plus, que é aquele mix que você tem de polifenóis das frutas silvestres, grande concentração de polifenóis, ainda vem acrescido, por exemplo, de vitamina E, de selênio, que a gente acabou de ver, fundamentais para a função mitocondrial. Que doses desses outros, além da taurina, que a gente já viu? Então a gente vai utilizar de novo a recomendação da Anvisa para a gente ver a utilização, qual é o limite máximo de prescrição, que a gente vai fazer de ômega 3 ou EPDH, são 2 gramas, então você pode trabalhar com 1 grama de início até chegar a 2 gramas, 2 cápsulas de início até chegar a 4 cápsulas, taurina já falamos, são 2 gramas, quanto de carnitina também 2 gramas, creatina, que dá para você trabalhar em pó ou em sachê, sachêzinho de 2 gramas, podendo chegar até 3 gramas. A cafeína são 200 miligramas, nos casos de atletas dá para chegar a 400 miligramas, que a Anvisa dita, e a coenzima Q10 também são 200 miligramas, são 2 soft gel de 100 miligramas. Tá bom, pessoal? Essa associação fantástica dá para fazer em todas essas patologias que a gente viu, fazer essa associação aqui. Diabetes, hipertensão, aterosclerose, dislipidemia, obesidade, insuficiência cardíaca, fígado, neurologia, pacientes renais, utilização de taurina com carnitina, coenzima Q10, creatina, usa um Juice Plus para aumentar o aporte antioxidante fundamental desses polifenóis e utiliza o ômega 3. Dá excelentes resultados. Muito obrigado pela atenção de vocês, tomara que vocês tenham gostado dessa minha videoaula. Forte abraço a todos. Tchau.